paz do Senhor, bem-vindo a mais esse vídeo do estudo de Neemias. Feliz por você estar aqui comigo, feliz por você estar dando continuidade e que o Senhor possa ministrar os nossos corações, as nossas vidas, tudo aquilo que Ele quer falar. A primeira parte do capítulo 9 foi uma parte poderosa. Então, se você chegou agora, não deixa de assistir o vídeo da primeira parte do capítulo 9, onde nós falamos sobre conserto, sobre confissão de pecado, sobre reconhecermos quem nós somos, né? E esse estudo faz parte de uma playlist que tem desde a introdução e todos os capítulos, vídeo a vídeo, divididos por partes, né? Então nós chegamos aqui, eu vou tentar me adiantar e a gente seguir pelo menos até o versículo 20, porque como eu falei no vídeo anterior, esse capítulo 9 é um capítulo bastante extenso. Então eu vou ler mais versículos que o habitual, porque senão a gente vai ficar com um capítulo só muito grande, né? Mas o Senhor tem conduzido e Ele sabe todas as coisas e vamos deixar o Espírito Santo fluir, né? A gente faz o planejamento, mas o Senhor é quem vai dizer como será, né? Então agora eu quero que você abra a sua Bíblia, eu espero que você esteja com a sua Bíblia, eu espero que você esteja com o seu caderno de estudo, ou se você está escutando, assistindo esse vídeo enquanto faz suas tarefas, não tem problema. Depois você pode sentar e no seu devocional você está fazendo essas leituras, você está fazendo observações, está ouvindo de novo, tá deixando Deus ministrar no seu coração, tá bom? Então vamos lá, nós vamos ler Neemias 9, de 9 a 12, que diz assim: Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impiedosa. Guiaste de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Então, nós começamos a perceber, e eu anotei sobre essa parte, que conforme a lei ia sendo lida, eles iam recordando, talvez alguns lembrando dos seus estudos, como no caso os levitas, né? Talvez outros ouvindo assim na íntegra pela primeira vez a história do seu povo, como Deus agiu. No outro vídeo a gente falou sobre a separação de Abraão, quando Deus chamou Abraão para ele sair da terra dele, quando mudou o nome, quando fez a aliança. E agora nós vamos falar sobre o povo. Essa parte que a gente leu fala do povo que estava no Egito e como Deus ouviu e viu as aflições desse povo. E quando Deus ouve as aflições, lembra que eu falei para vocês de uma aliança feita com Abraão? Toda a descendência dele foi abençoada. Então, quando ele ouviu a aflição do povo, ele lembrou do seu servo Abraão. Ele lembrou daquele povo que ele havia chamado, aquele povo que ele queria que fosse separado. E ele veio intervir nas aflições desse povo. Ele veio levantar um libertador para libertar o povo do Egito, da escravidão do Egito. E os levitas começaram a lembrar sobre as aflições, sobre o tempo do Egito. Lembra também dos sinais e maravilhas que Deus fez. E aí eu anotei algo que Deus ministrou no meu coração, que foi: quanto maior foi a opressão, quanto mais o Faraó, ele ali, quando Moisés vai até ele e pede para ele deixar o meu povo ir, e quando o Faraó endurece, quando tem o seu coração endurecido, quando o Faraó não arreda de deixar o povo de Deus partir, quanto mais a fúria foi sobre o povo de Deus, lembra que os trabalhos foram triplicados, que foi pesado. Quanto mais a aflição do povo, quanto mais o inimigo se levantou sobre o povo de Deus,
Quanto mais ele tentou fazer, como que dissesse, não, esse povo não vai ser liberto, esse povo vai continuar sendo escravo, eu não vou deixá-los ir. Quanto mais isso foi de tamanha grandeza, mais o Senhor Deus agiu em favor do seu povo. O que fez Deus agir de maneira poderosa, não que ele não pudesse, não, ele pode todas as coisas, ele criou todas as coisas, mas o que o fez realizar milagres e maravilhas, realizar sinais grandiosíssimos, que todo mundo, quem é crente, quem não é crente, todos conhecem, que foi abrir o mar, que foi deixar aquele povo passar pelo meio do mar. Então, quanto maior a opressão sobre o povo, maior foi o livramento de Deus àquele povo. E eu anotei, quanto maior foi a opressão, maior o Senhor agiu com milagres e maravilhas, dividindo o mar e depois fechando sobre os seus inimigos, né? E eu fiquei pensando o seguinte, muitas vezes a gente passa por períodos de grande aflição. Muitas vezes a gente passa por momentos nas nossas vidas que a gente pensa assim, meu Deus, não pode piorar. E quando você pensa isso, a impressão que você tem é que piora. Eu não sei se você já passou por uma situação assim, mas eu já passei por uma situação assim. A situação estava muito ruim, estava muito difícil, estava muito pesado, eu não via saída. E quando eu imaginei que as coisas fossem se solucionar, quando eu imaginei que fosse haver um refrigério, a situação piorou. E depois que a situação piorou, onde aí sim eu não via mais escapatória, foi que o Senhor agiu. Foi que o Senhor abriu esse mar. Abriu esse mar. Para que eu pudesse passar em meio a todas as aflições, em meio ao tempo de turbulência, em meio a situações que se eu contar, você vai falar, mesmo assim, houve livramento? Houve livramento. Mesmo assim, o Senhor agiu a seu favor? Agiu ao meu favor, porque ele não nos deixa sós. Então, quando o inimigo ele acha que ele está fazendo de tudo, que ele vai te vencer, quando ele se levanta de uma maneira, até quando eu escuto o pastor Paulo Borges, ele faz todos os dias, ele faz um devocional, ele faz um estudo, ele ensina sobre princípios. E quando ele falou sobre o episódio de Davi e Golias, ele falou, você acha que o gigante está grande, só que todo momento que o gigante está afrontando, ele está sentado. Ainda vai haver um momento que o gigante vai se levantar. E é no momento onde a situação piora é que acontece o livramento. Porque quando o gigante ele levanta para afrontar o povo de Deus, Davi pega as 5 pedrinhas e lança na direção dele. E de maneira milagrosa, aquele gigante é derrubado ao chão. Quando o Senhor ele percebe que o que está vindo à sua frente é maior do que o que você pode enfrentar, você pode ficar tranquilo, porque a luta não será mais sua, mas o Senhor virá ao seu favor, abrirá o mar e fará você passar a pés enxutos. E quando você passar pelo mar, quando você terminar de passar pelo processo, pelo caminho, pelo meio do mar, quando você terminar de passar e o teu inimigo achar que o caminho que Deus abriu, ele também tem direito de passar, ele vai começar a passar. Mas quando ele chegar no meio, quando o exército de Faraó chegou no meio do mar, as águas se fecharam como 2 paredes imensas de água descendo e submergiu todo aquele exército, os cavalos, os cavaleiros, os carros, submergiu todos eles. E diante dos olhos do povo que estava do outro lado, a salvo, a pés secos, viu diante dos seus olhos o inimigo morrer afogado, o inimigo ser derrotado, o inimigo com todas as armas, com todos os carros, com toda a aparelhagem que ele podia. E o povo sem nada,
sem instrumento para se defender, sem cavalo, sem carro, sem nada. Mas com um Deus que eles subjugaram. E Deus ali abriu o mar. O povo passou. E do outro lado, o povo contemplou o inimigo sendo naufragado. Então o Senhor vai passar, vai fazer você passar pelo meio do mar. Você vai atravessar e do outro lado você vai ficar só olhando os teus inimigos querendo fazer o mesmo caminho que você fez. Mas ele não entende que no meio do caminho que você fez, o Senhor estava ali te guiando, te livrando e sustentando esse mar para ele não fechar. Mas quando o inimigo chega no caminho que você fez, ele não recebe a proteção, ele não está debaixo da bênção, ele não é guiado pelo Senhor, ele não é povo de Deus. Então as águas se fecham e o inimigo é morto diante dos teus olhos, diante dos teus olhos. O Senhor faz assim. Então, quanto maior a opressão, maior o Senhor vai se revelar a você. Então talvez hoje você pense, tá muito difícil, eu não tô conseguindo, a aflição tá maior do que eu posso suportar. É justamente nesse momento que o Senhor vai entrar com providência na sua vida e vai abrir o mar no meio do deserto e vai fazer você passar. E você do outro lado vai ver os seus inimigos naufragarem, amém? Vamos prosseguindo. E depois que esse povo passa, ele vai guiando. Porque o Senhor te faz passar, mas ele não te abandona. Ele te guia de dia com uma coluna de nuvem e de noite com uma coluna de fogo. Aquele povo tinha um Deus poderoso, e o inimigo subestimou o povo de Deus. Então, quanto maior a afronta, maior o Senhor vem ao seu favor. Agora eu quero ler do 13 ao 15, que diz assim: Desceste sobre o monte Sinai, do céu, falaste com eles, e lhe deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhe fizeste conhecer. Preceitos, estatutos e lei por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. Pão do céu lhe deste, na sua fome e água da rocha. Lhes deste brotar na sua sede, e lhes dissesse que entrassem para possuírem a terra, que com mão levantada lhes juraste a dar. Ou seja, o Deus que faz você passar pelo meio do mar, você atravessar por o outro lado, ele não vai te deixar desamparado, e você ainda no deserto, ele continua andando com você e te guiando. Então, nesse momento, os levitas começam a relatar sobre todas as intervenções de Deus através do povo, sobre como ele, naquele monte, entregou os mandamentos, os estatutos, entregou a lei, como ele cuidou, trazendo na fome, ele trouxe o pão, na sede ele trouxe a água, como ele cuidou. E ele vai, e os levitas vão lembrando, vão falando, e eu creio que nesse momento há um grande alvoroço, porque o povo consegue compreender o quanto Deus estava guardando em todo o tempo, ainda que o povo estivesse no deserto, tivesse passado pelo deserto. Então o pão não era um pão feito, era um pão enviado dos céus. Para matar a fome, a água era uma água que não existia, mas que brotava da rocha para curar, para matar a sede. Aqueles que estavam morrendo de sede, a água é vida. Então, se não há sede, há morte. Se não há água, há morte. Pois o Senhor fez brotar água de onde não existia, para trazer a vida. E ele fez uma promessa. E o povo estava a caminho dessa promessa, ainda no deserto, ainda passando dificuldade. O que o deserto fala? Muitas vezes a gente fala, estou passando pelo deserto. Você pode estar passando pelo deserto, pode estar sendo difícil. Você pode não ter o alimento na sua despensa, você pode não ter o dinheiro para pagar as suas contas, mas saiba que no momento que você passa pelo deserto, não é você que se sustenta. É ele que te sustenta.
Não é você que cuida das coisas que você precisa. É Ele que cuida. Ele envia. Ele faz bater na sua porta e chegar o que você precisa. Ele envia pessoas para te abençoar. Ele tem cuidado de mínimas coisas que você precisa. Quando você tem um relacionamento com Deus, quando você entende o que é viver pela fé, quando você se entrega a confiar, entrega a sua vida à direção dele, quando você permite ser guiado, porque aquele povo ele estava sendo guiado pela coluna de nuvem. A coluna parava, eles paravam. A coluna levantava e seguia, eles levantavam e seguiam. Então, de dia, aquela coluna de nuvens seguindo, e de noite, aquela coluna de fogo aquecendo, porque o deserto de noite é gélido. Então a coluna de fogo aquecia e iluminava no meio das trevas. Então, no momento do deserto, se você tem fome, o Senhor vai mandar o alimento. Se você tem sede, o Senhor vai mandar a água. E hoje eu entendo que o alimento que Ele está nos enviando é a palavra. O pão significa o quê? A palavra. A gente tem que ter sede de quê? Da palavra. E o Senhor faz brotar a palavra. E o Senhor traz até a tua casa a palavra. E o Senhor coloca na palma das suas mãos um estudo como esse. Não merecimento meu, porque eu não sou nada. Mas o Senhor, Ele tem ministrado aos nossos corações. Neemias, o estudo de Neemias tem transformado as nossas vidas. E se a gente compreender e a gente estiver no estreito, assim como aquele povo estava aprendendo, estava ouvindo falar o que tinha sido feito, e estava sendo reconstruído, estava sendo reedificado, estava acontecendo concertos, estava se voltando para Deus, estava aprendendo a palavra. Assim somos eu e você. Então o Senhor, Ele envia a sua palavra. Ele derrama a água que nunca mais teremos sede, assim como Ele falou para aquela mulher naquele poço. A água que eu vou te dar, nunca mais você vai ter sede, porque em você fluirão rios de água viva. Então olha como é que Deus faz. A palavra é viva e eficaz. A palavra precisa nos impactar. Nós precisamos ter fome e sede de Deus. E assim a gente vai continuar seguindo. E continuando a nossa leitura, agora a gente vai ler o capítulo 9, do 16 ao 18, que diz assim: porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente, endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram-se a ouvir-te e não lembraram das tuas maravilhas que fizeste, endureceram a sua cerviz e se rebelaram. E na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste, ainda mesmo que fizeram para si um bezerro de fundição. E disseram: este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Ou seja, mesmo diante de tudo aquilo que aquele povo viveu no deserto, mesmo diante de ter atravessado o mar e ter visto os inimigos serem naufragados, mesmo sendo alimentado, mesmo vendo o pão, o maná descer para o alimento, mesmo vendo a água brotar da rocha, ainda assim os seus corações foram endurecidos, ainda assim eles ficaram tramando. E eu queria te convidar a abrir lá em Números 14, eu vou ler do 1 ao 4, Números 14, de 1 ao 4, que diz assim: então levantou-se toda a congregação, alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos nesse deserto, porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos ao Egito?
e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Amados, como podemos vivenciar milagres e maravilhas? Como podemos ser libertos da escravidão e ainda assim chorar, prantear, se revoltar e querer voltar a ser escravo, voltar para o Egito, voltar do lugar onde fomos libertos? Aquele povo vivenciou, viu tudo isso, mas não, o coração era duro, a cerviz era dura. Eles não entendiam que Deus queria a dependência, que Deus queria a fidelidade. Quando Deus entrega os estatutos, os mandamentos, quando Deus chama esse povo para ser separado e ali coloca as ordenanças e ali coloca os estatutos, ele estava separando o povo dele. E aquele povo não entendia o que era ser separado. E aquele povo negou o próprio Deus. Quando que passar pelo deserto, chegar do outro lado, ver os inimigos serem afogados, querer voltar para a opressão, querer voltar para o mundo, querer voltar a ter a vida que tinha antes. Como abrir mão de tudo aquilo que o Senhor já fez? Como abrir mão, como rejeitar o cuidado que não é nosso, vem de Deus, como eu falei para vocês. Quando a gente começa a se aproximar, a nos entregarmos ao Senhor, Ele nos alimenta, Ele traz a provisão, Ele sacia a nossa sede, Ele sacia a nossa fome. E ainda assim, a gente quer voltar a cuidar de nós mesmos, achando que estávamos melhor antes do que estamos agora. Achando que a comida do deserto, a comida do Egito, a comida que comíamos antes, a vida que vivíamos antes, é melhor do que a vida que Ele nos chama para viver. Aquele povo, depois desse grande milagre, depois de milagres e maravilhas, depois de ser alimentado pelo próprio Deus, eles começaram, ali mesmo no deserto, eles começaram a querer voltar de onde partiram. Eles quiseram não ser livres, mas ser escravos, ter garantia a comida. Sabe por que muitas vezes a comida falta? Porque a gente não confia. Enquanto a gente não deposita a nossa confiança nele, há falta. Enquanto a gente não decide viver na dependência dele, há falta. Enquanto não descansamos nele, há falta. Pode não ser falta do alimento físico, falta de alegria, falta de comunhão, um vazio que nada preenche, um distanciamento. Quando você se sente autossuficiente e você pode todas as coisas, você está muito distante de Deus. Mas hoje Ele nos chama, porque mesmo o Senhor vendo que aquele povo que Ele salvou, que Ele alimentou, que Ele conduzia pelo caminho, estava ali blasfemando, estava ali, eu anotei até aqui assim, os pais agiram soberbamente, ou seja, achando que eram alguma coisa, endureceram a cerviz, não deram ouvido aos mandamentos, não deram conta das maravilhas, se rebelaram, quiseram voltar a ser escravos. Mas o Senhor, Ele é o perdoador. Mas o Senhor, clemente, misericordioso, mas o Senhor não desampara. E a partir do 19 nós vamos entender por quê, do 19 ao 21, que diz assim, peraí, vamos ver. Todavia, tu,
pela multidão das tuas misericórdias, não nos deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho, por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito, para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhe deste na sua sede. Desse modo os sustentaste 40 anos no deserto, nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, os teus pés não incharam. Ainda que aquele povo não conseguia compreender a grandeza do Deus que eles serviam, mesmo vivenciando, mesmo vendo todos os milagres e todas as maravilhas que Deus havia feito. Ainda assim, o Senhor, com a sua fala, pela multidão das tuas misericórdias, o Senhor não deixaste no deserto. Muitas vezes, e os guiou todo o tempo, né? E a gente termina lendo no 21, que pelo 40 anos no deserto, né? Não lhe faltou a veste, não lhe envelheceu as vestes, não lhe faltou o pão, e o Senhor ainda mandou codornizes, lembra disso? Então o Senhor não deixou sozinhos, caminhou com eles, guiou todo o tempo, ainda que eles lá queriam levantar um capitão para voltar. Ainda assim, o Senhor os tomou para si. Ainda assim, o Senhor levou em conta a multidão de suas misericórdias e agiu com clemência, e agiu a favor, e permitiu aquele povo, e perdoou aquele povo, e continuou sendo com aquele povo. Eu anotei: as misericórdias do Senhor, a grande multidão de misericórdias, não olhou para os erros, não os deixou no deserto sós, porque Deus podia ter deixado, sabe de uma coisa? Eu vou deixá-los, vou separar outro povo para mim. Mas o que eu falei para vocês no capítulo 9, na parte 1? Eles tinham uma aliança. E de Deus não se zomba, ele não se esquece, ele é fiel. A aliança dele era com Abraão. Lembra que eu falei para vocês que a aliança que você faz hoje vai abençoar teu filho no futuro, teus filhos no futuro, os teus netos no futuro, a partir de um posicionamento que você toma hoje, por conta dessa aliança. A multidão de misericórdia agiu em favor daquele povo, porque o Senhor olhava para aquele povo e via Abraão e sabia o quanto o servo dele tinha sido fiel. E sabia que quando ele pediu o único filho, aquele homem não negou, mas antes subiu ao monte para sacrificá-lo. Então, quando aquele povo murmurava, o Senhor não via o povo, o Senhor via Abraão. Quando aquele povo rejeitava, o Senhor não via o povo, o Senhor via Abraão lá com o martelo levantado para imolar o filho. O Senhor se lembrou. O Senhor tinha uma aliança. E ela não podia ser revogada, porque a aliança que Deus faz conosco não é revogada. A gente pode esquecer. Nós podemos murmurar. Nós podemos querer retroceder. Mas Ele permanece fiel. Ele permanece. Ele continua. Então, Ele está com você, ainda que você esqueça do que Ele já fez ao teu favor. Então, por conta daquela aliança, Ele continua conduzindo e guiando aquele povo. Assim como Ele fez com Abraão. Que Ele levou Abraão, tirou Abraão, conduziu Abraão, fez uma promessa. E a promessa tinha que se cumprir. Porque Ele é um Deus fiel. Então, concedeu o Espírito para ensinar. Ele deu o alimento físico e o alimento espiritual, porque a partir do momento que lhe foram ensinados os estatutos e mandamentos, o povo sempre se convertia, o povo se arrependia e se voltava para Deus. E sustentou
durante os 40 anos no deserto, onde nada faltou, onde as vestes não envelheceram e os pés não incharam. Esse é o nosso Deus, o Deus que sustenta. Às vezes nós adiamos o tempo. Adiamos não, às vezes nós prolongamos o tempo no deserto. Às vezes, assim como o povo de Israel, que é muito fácil hoje eu e você julgar. Como aquele povo fez isso, mas muitas vezes a gente está orando por uma causa e a gente não recebe a resposta daquela causa, porque ao invés de confiar e depender, a gente murmura. Nós decidimos fazer do nosso jeito. A gente decide entrar em ação. Lembra que eu falei? Qual a oração que você faz diante de Deus? Você traz aquela lista? Você precisa orar por um parente seu, por um filho seu, por uma filha sua. E aí você faz uma lista diante de Deus, como Deus deveria ter, cuidar, fazer, tratar. Você tem um inimigo e você fica listando para Deus como Deus tem que tratar com o inimigo. Ao invés de você entregar e entender e depender, você fica tentando estar no controle todo o tempo. Você não se permite depender. Você não se permite viver os milagres e as maravilhas. Por quê? Você quer fazer do seu jeito. Você quer fazer com as suas mãos. Você quer viver daquilo que você recebe, daquilo que é o teu sustento. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar. Pelo contrário, todos temos que trabalhar. Mas a gente tem que entender que não é do trabalho das nossas mãos que a gente vive, mas da dependência do Senhor. Porque lembra que o povo trabalhava, plantava, colhia, e quando era na hora de colher, não tinha. Depositava em saquetel e o saquetel estava furado. Quando a gente tenta viver pela nossa própria força, o que a gente recebe, por mais que seja muito, vira nada. E nesses dias de pandemia, eu creio que muita gente perdeu o serviço. Mas eu creio que aqueles que decidiram viver na dependência dele tiveram mais do que quando estavam trabalhando pela sua própria força. E eu vou falar para vocês, eu sou uma dessas. Um desses. Que trabalhei nas minhas próprias forças e faltava. E agora na pandemia, mesmo tendo perdido meu rendimento mensal, mesmo tendo perdido o trabalho, porque não está mais sendo contínuo, ainda assim, o Senhor abre sempre uma porta, abre um extra, abre um milagre, manda pessoas, nos abençoa. Cuida de coisas que eu nem pensei, mas Ele vai lá e cuida. Ele cuida. Ele cuida de ti. Ele cuida das tuas necessidades. Ele cuida. E quando você está passando pelo deserto, Ele está te guiando. Você pode estar falando, esse deserto está muito difícil, mas começa a viver na dependência. Começa a buscar na palavra. Começa a deixar que Ele sacie a sua sede. Começa a viver com a perspectiva dEle, com o olhar nele, com o foco nele, e não naquilo que você vê. O que eu vejo? O que eu tenho? Tá vazio? Tá faltando? Não existe? O que Deus faz? Ele traz à existência o que não existe, porque aquela coluna de nuvem não existia. Aquela coluna de fogo não existia. O Senhor que colocou para conduzir o povo. E o versículo 21 termina dizendo que nem os pés incharam. E o versículo 21 diz que desse modo sustentaste 40 anos no deserto, nada lhes faltou, as suas vestes não envelheceram, os seus pés não se incharam. Eu queria fazer uma última observação antes da gente encerrar o vídeo. Olha como é que a palavra é minuciosa, né? Como o nosso Deus é um Deus de detalhes. Os pés não incharam. Quando a gente fica muito em pé, quando a gente tá andando para lá e para cá, no fim do dia de um dia de trabalho,
quem trabalha em pé, quem tá pra lá e pra cá, chega como em casa? Com os pés como? Inchados, cansados. Às vezes já acorda com os pés inchados e cansados. Mas a palavra diz que durante aqueles 40 anos, os pés não incharam. Eu creio que os pés não cansaram. Era a mesma sandália. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Às vezes quando a gente usa o mesmo sapato, parece que incomoda mais. Então, eu pelo menos eu faço, eu alterno. Mesmo que você tenha que estar sempre do sapato da mesma cor, como se fosse um uniforme, eu procuro alternar. Porque é muito ruim usar o mesmo sapato sempre. Eles estavam ali com as mesmas sandálias. As sandálias não gastaram. As sandálias sustentaram. As sandálias não cansaram os pés. As sandálias não fizeram os pés estarem inchados. Ou seja, enquanto estamos no deserto, você não irá se esgotar. Você não irá ficar inchada, cansada, sabe? Se você precisar fazer um período de jejum, o Senhor vai te sustentar e vai te alimentar. Se você precisa estar em cultos, em momentos de oração, passar a madrugada, não sei se é quem teve a experiência, eu já tive várias vezes a experiência, de não conseguir dormir e passar a noite meditando na palavra, em oração, e o sono não vir, eu ficar procurando, querendo saber o que o Senhor quer falar, e depois o Senhor começar a se revelar e eu começar a tomar nota das coisas que o Senhor estava falando, e no outro dia eu levantar e parecer que eu dormi a noite toda super bem, porque o Senhor sustenta. Quando é Ele que te guia, mesmo que seja no deserto, quando é Ele que te conduz, quando é Ele que te alimenta, quando é Ele que mata a tua sede, você não se cansa, você não desiste, você não retrocede, você não deixa de ir, você tem forças para continuar, você tem forças para ir, se necessário for, no culto de quarta, no culto de terça, no culto de sexta, no culto de sábado, no culto de domingo, no domingo pela manhã, no domingo pela noite. Se tiver evangelismo, no evangelismo, você não se cansa, porque o Senhor, Ele renova as suas forças. Então, estar na dependência dEle, ser guiado por Ele, ainda que seja no deserto, você não irá se cansar. Você não irá se cansar. Você não estará esgotado. Pelo contrário, Ele renovará as tuas forças. E nós paramos por aqui. No próximo vídeo, a gente prossegue. Não sei se a gente consegue terminar. Ainda faltam muitos versículos, são no total 37 versículos. Mas nós iremos prosseguir até o máximo que a gente conseguir. Esse a gente já andou bastante. E que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.